Olá, queridos alunos! Nessa aula nós falaremos de um dos temas mais importantes da história da filosofia. Nessa aula nós tentaremos ver a visão de vários pensadores, várias perspectivas sobre a questão do amor. Aí você me diz, nossa professor, mas vale a pena, faz sentido, é coerente fazer um vídeo, pensar filosoficamente sobre o amor? Eu acho interessante o que aquele filósofo famoso, o Erich Fromm, falou sobre isso. O Erich Fromm disse isso num livro chamado A Arte de Amar, que tem tradução em português, vocês encontram facilmente. Ele diz, vivemos numa época que as pessoas querem aprender a fazer as coisas espontaneamente, sem esforço, né? Então tem gente que quer virar filósofo, quer virar comunicador, quer virar empresário, sem se esforçar, sem estudar. Vivemos numa época que as pessoas acreditam que só a performance pode ser o suficiente. E o mesmo vale para o amor. Vivemos numa época em que as pessoas acham que espontaneamente é possível criar e fazer uma relação duradoura para sempre e coisas do tipo. Mas o Erich Fromm, e eu concordo com isso, acredita que se pensarmos sobre o tema do amor, se refletirmos sobre essa questão, nós conseguiremos viver e lidar com este tema de um jeito melhor. Aliás, nos dias de hoje também, há quem diga, isso vem de um estudo lá da Cornell University, há quem diga que o amor não passe de uma reação química que envolve vários compostos, né? Dopamina, a famosa oxitocina, as endorfinas, a serotonina. Há quem diga que o amor não passe de uma reação química. Há um filósofo chamado William James, contemporâneo, que chega a dizer que a gente primeiro tem a reação, o sentimento do amor, depois começa a pensar sobre isso. A gente pode desconfiar um pouco disso. Porque veja, tudo bem, quando você ama, existe uma série de reações químicas em você. Primeiro que um outro pensador chamado John Elster nos lembra, também contemporâneo, que essas reações químicas são extremamente complicadas, muito mais do que algumas pessoas pensam. Segundo, e mais importante, que é o que eu quero que vocês pensem, será que é legítimo explicar um sentimento a partir das reações químicas que o compõem? Será que, se quando eu amo acontece em mim uma reação química, será que isso significa que, portanto, o amor é uma reação química? Porque, por exemplo, um livro, ele é composto por papel e tinta. Isso é o que compõe o livro. Portanto, o livro é papel e tinta? É legítimo eu explicar uma coisa pelas partes que a compõem? É legítimo eu dizer que um livro é papel e tinta ou um livro é feito de papel e tinta? O amor é uma reação química ou quando eu amo acontece uma reação química? O amor é muito mais do que isso. São questões para você começar a pensar isso. Então vamos pensar essa questão, esse problema, essa temática do amor. Para iniciar essa discussão, eu queria lembrar para vocês de um livrinho muito citado, que é um livrinho de um filósofo francês chamado Comte Sponville, sobre amor. Esse livro está naquela coleção famosa, Pequenos Tratados sobre Grandes Virtudes, uma coleção com livros maravilhosos que eu recomendo que vocês leiam. E nesse livro, o Sponville fala em 3 tipos de amor na tradição filosófica. O primeiro tipo é o amor como eros, estaria presente na obra O Banquete de Platão. Nesse sentido, o amor é aquilo que me completa. O amor é aquilo que me faz pleno. Eu busco um amor para que este alguém me complete e me traga a plenitude. E como esta união de dois é impossível, como esta plenitude por meio do outro, total, ela é sempre impossível, esse amor acaba terminando em sofrimento. É o amor que está presente, por exemplo, no Romeu e Julieta do Shakespeare, o outro que me completa, e como isto é impossível de ser realizado totalmente, isso leva ao sofrimento. Um segundo tipo de amor, então esse é o primeiro, o amor como eros. Um segundo tipo de amor é o amor como filia, que é o que está presente na obra do Aristóteles. É o amor, nesse caso, não como o outro que me completa, mas como outro que partilha as coisas comigo. É o amor mais próximo de uma amizade muito profunda, daquele outro que eu admiro, daquele outro que eu quero sempre do lado. É aquela frase do Spinoza que vai falar o seguinte, vai aparecer aí na tela. Quando Spinoza diz assim, o amor é uma alegria acompanhada da ideia de uma causa exterior, né? Então é o amor como uma felicidade que desperta em mim só por pensar na existência de outra pessoa. É o amor como companhia, o amor porque eu gosto de estar com outro, seja porque o outro me dá prazer,
seja porque o outro é útil para mim e principalmente porque eu admiro, porque eu gosto do outro. É aquela música do Rubel, que está famosa agora nesse momento, em 2018, no qual ele fala sobre partilhar a vida boa com você. É uma música bastante famosa no momento. Então, ao amor como eros, a completude, ao amor como filia, aquele que eu admiro, que eu partilho, e há, por fim, o amor como ágape, ou como caritas, que é o amor forte na tradição cristã, é o amor forte na filosofia de Santo Agostinho, é o amor forte fora do cristianismo, dentro da filosofia do Kant, que pensa esse amor, apesar do Kant ser de fato cristão, mas a filosofia dele não precisa do cristianismo, porque ele fala no amor desinteressado, no amor que não quer nada em troca, no amor pela humanidade. Não se trata do amor como admiração, como partilha, nem do amor como completude, se trata do amor com uma benevolência universal, um amor que não quer nada em troca, um amor que não exige, um amor por todos. E aí é claro que isso é expresso na ideia de um amor de Deus, alguém que cria, que nos dá existência e que não exige nada em troca. Um amor gratuito, desinteressado e universal. Esse seria o ágape ou caritas, falando de uma maneira esquemática. Então são 3 formas de amor que o Sponville diferencia como clássicas. Outro filósofo francês contemporâneo que também pensa o amor é o Luc Ferry. E o Luc Ferry chega a dizer, hoje em dia, aqui no mundo ocidental, não conhecemos quase ninguém, são pouquíssimas as pessoas que se matariam pelo seu trabalho, que se matariam pela sua religião, que se matariam pela revolução. Veja, antigamente era comum se um navio afundasse, o marinheiro, o capitão se matasse para morrer junto com o seu navio. Hoje eu não conheço ninguém que se estivesse num navio morreria pelo seu navio por um casco. No século passado, no século XX, muita gente morreu em nome da nação, da pátria, da revolução. Hoje, cada vez menos vemos pessoas que morrem por essas coisas. Entretanto, ainda conhecemos muita gente que morreria pelos seus filhos, que morreria pelos seus pais, pelos seus amigos, pela pessoa amada. Quer dizer, apesar de, como se diz, os valores estarem erodindo, etc, 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 parece que o amor continua um valor forte, diz Luc Ferry. Mais forte do que nunca, ele vai argumentar. Parece que é a única coisa que as pessoas aqui no Ocidente, pelo menos, ainda morrem, ainda morreriam, ainda se sacrificariam pelo amor de uma outra pessoa. Parece que o amor, diz Luc Ferry, e essa é a tese dele, pode ser a base de uma nova ética para o futuro. Todos os historiadores são unânimes em dizer que nós vivemos numa época peculiar no que diz respeito ao amor. Ah, professor, o amor está em crise, está diminuindo, não é? Eu não iria bem por aí. Veja, os historiadores vão dizer que até o século XIX, a regra, claro que há exceções, sempre, mas a regra é que até o século XIX as pessoas não casavam por amor. As pessoas de elite viam o casamento como uma forma de manter a linhagem, fazer acordos políticos. As pessoas mais pobres viam o casamento como uma forma de ter filhos e os filhos são trabalho na fazenda. Não se casava por amor. É no século XIX que ganha força essa ideia, que ela começa a se tornar regra a ideia de que o casamento tem que ser por amor e que nós temos que encontrar a felicidade no casamento. Não é à toa que é no século XIX que começam a crescer os divórcios. O divórcio é legalizado pela primeira vez no mundo ocidental durante a Revolução Francesa, depois isso volta atrás e no século XIX ele é legalizado de novo. Quer dizer, o crescimento dos divórcios nos últimos 200 anos não é um sinal de falta de amor no casamento. É o contrário, é um sinal de que as pessoas estão buscando no casamento a felicidade, buscando no casamento o amor. O grande filósofo Montaigne, um filósofo do Renascimento, lá do século XVI, falava que casar por amor é uma grande bobagem, já que o amor é uma paixão, é um sentimento que passa, então não seria um bom negócio você casar por isso. Antigamente as pessoas achavam um absurdo casar por amor, o amor era um contrato. Então ganha força nos últimos séculos a ideia de você buscar a felicidade por meio desse relacionamento. Ao mesmo tempo, ganhou força nos últimos séculos a ideia de amar os filhos. Mas o professor, amar os filhos não é natural? Bom, se a gente estudar a história, a gente começa a perceber algumas coisas. A historiadora Elizabeth Badinter, naquele livro famoso, Mito do Amor Materno, ela conta como muitas mães abandonavam as suas crianças para as amas de leite. E abandonar para as amas de leite
significava aumentar muito a possibilidade de morte. O fato era de que, 200 anos atrás, as pessoas tinham muitos filhos, mas a maioria morria muito cedo. Uma outra historiadora, uma historiadora norte-americana, chamada Vivian Zelizer, ela fez um estudo sobre crianças mortas em acidentes causados por empresas ou causados pelo governo, e ela percebeu que se a criança era muito nova, os juízes nos Estados Unidos, isso no final do século XIX, não falavam para a empresa pagar uma indenização muito grande. Se a criança fosse mais velha, diz a historiadora, você confere no livro dela, se a criança fosse mais velha, era preciso pagar uma indenização maior porque aquela criança podia trabalhar. Quer dizer, nos séculos passados, todos os historiadores mostram isso, não havia muito a ideia de você amar as crianças, até porque a maioria das crianças morriam. Não havia tanta essa ideia. Nos últimos séculos, cresce não só a ideia de casar por amor, como cresce também a ideia de amar os seus filhos, de cuidar das crianças, mesmo que elas sejam indefesas. E claro que isso vem junto com a melhora da medicina, com o surgimento das vacinas e todas essas coisas que salvam muitas vidas. Então, nos últimos séculos, tem crescido o amor familiar. Tem crescido a busca por felicidade por meio do amor. Todos os historiadores mostram isso, vocês podem confirmar nesses livros. Outro historiador que estuda bastante isso é o Philippe Arrier, várias obras sobre o cotidiano, e o Arrier mostra também que não havia, até 300, 400 anos atrás, a ideia de privacidade. Muitas famílias, especialmente as mais pobres, mas também as mais ricas, viviam em cômodos únicos. Quando a gente fala em sala de aula, nas aulas de história, que o Luís XIV fazia suas necessidades em público, as crianças riem. Só que isso é verdade, isso está lá na História da Vida Privada, um livro também famoso que eu recomendo para vocês. Então, eu estou te dando esses dados históricos para você entender que no mundo de hoje há uma relação nova com o amor. Uma relação talvez mais forte com o amor. Pelo menos é isso que defende lá o Luc Ferry, que comentamos, que acredita que o amor pode ser uma base para uma nova ética. Mas é claro, em filosofia, quando a gente fala sobre as discussões de amor, não podemos esquecer do pequeno grande livro de Platão, O Banquete. O Banquete, como o próprio nome diz, é de fato um banquete, e nesse banquete há um diálogo entre vários personagens, como Sócrates, Alcibíades, Aristófanes, Pausânias, um diálogo durante um banquete sobre a questão do amor, elogios a Eros, deus do amor. E nesse diálogo tem alguns discursos que são famosos. Então, vai lá no banquete do Platão. Pausânias faz o seguinte discurso sobre o amor. Existem dois tipos de amor. Existe o amor vulgar, o Eros vulgar, e o amor celeste, o Eros celestes. O amor vulgar é o amor do corpo. E o amor do corpo é o amor passageiro, é o amor frágil, porque o corpo passa, o corpo envelhece e etc. Há um outro amor que é o amor celeste, que é o amor da alma, que é o amor das ideias. Então essa é a primeira visão de amor platônico que aparece na obra O Banquete, do amor como sendo o físico ruim, passageiro, e o amor da alma, das ideias, da personalidade, como amor bom, como amor que permanece. Depois no livro aparece uma segunda visão sobre amor, que é a visão apresentada pelo Aristófanes, que é a visão mais famosa. O Aristófanes lá narra um mito grego. Ele diz que no princípio dos tempos, todos nós éramos bolinhas. Havia uma bolinha homem, havia uma bolinha mulher e havia uma bolinha homem-mulher, uma bolinha hermafrodita. No princípio todos éramos circulares, todos éramos bolas e éramos perfeitos, né? A bola, o círculo, na tradição antiga, é sinônimo de plenitude, é sinônimo de perfeição, de infinitude. Zeus ficou de alguma maneira incomodado com a força grande, né, com a agilidade dessas bolinhas. Então Zeus decidiu cortá-las. Quem era uma bolinha homem, virou dois homens. Quem era uma bolinha mulher, virou duas mulheres. Quem era uma bolinha homem-mulher, virou um homem e uma mulher. Pois bem, aqueles que no princípio eram bolinhas homens, hoje são homens que amam homens. Aqueles que no princípio eram bolinhas mulheres, hoje são mulheres que amam mulheres. E aqueles que no princípio eram bolinhas homens-mulheres, hoje são homens que amam mulheres e mulheres que amam homens. Quero dizer, neste mito, que é um pouco engraçado se você pensar, mas o que ele quer dizer com esse mito? De que o amor é a busca por aquele que te transforme numa bolinha. Ou seja, em um ser pleno, em um ser perfeito. O amor é a crença de que nós sozinhos somos carentes. O amor é a crença de que nós sozinhos somos incompletos. E é que só o amor nos torna completos. Então,
Sempre que eu conto esse mito em sala de aula para explicar o amor para Platão, os alunos perguntam, mas professor, e os bissexuais que gostam dos dois e tal? Veja, não se trata de um amor sexual, se trata de um amor que só pode ter um na vida, nessa visão aí, que é de uma única pessoa que vai te transformar em pleno. Então o amor é a busca por aquele que traz em você a plenitude. Então, por exemplo, quando o Nando Reis canta, estranho seria se eu não me apaixonasse por você. Tá nessa música a visão do amor como se fosse algo já pré-colocado. Existe alguém que vai te dar essa unidade. Existe alguém que vai te transformar na plenitude, que vai te ajudar a atingir a plenitude. Bom, isso é uma segunda visão de amor que aparece no texto. Uma terceira visão de amor que aparece no texto do Platão é apresentada no diálogo pelo Sócrates. Quando Sócrates vai dizer, tem a ver com a segunda visão, mas eu encaro como diferente, do amor como uma procura, do amor como uma busca. Quando Sócrates dizer que o contrário do amor é a posse, é a propriedade. Se eu tenho algo plenamente, eu não amo mais esse algo. Nossa, professor, mas eu tenho um namorado, uma namorada e eu amo. O seu amor é um desejo pela permanência daquele ser em sua vida. O amor é sempre algo, uma busca, uma procura por algo que não é seu. A posse é a morte do amor nessa visão socrática. Para explicar melhor essa visão, o Sócrates diz que Eros, o amor, é filho de uma semideusa chamada Penúria e de um deus chamado Poros. Poros é o deus da esperteza. Penúria é a deusa da pobreza, da carência. Veja, o Sócrates apresenta um mito para dizer que o amor é filho da esperteza e da carência, filho de um deus com uma semideusa quase imortal. Quer dizer, o amor, na visão do Sócrates, ele tem as características do pai e da mãe. Quer dizer, o amor é ao mesmo tempo esperto, ele está sempre fazendo subterfúgios, sempre tentando convencer, mas ao mesmo tempo ele é carente, ele é pobre, ele nunca está satisfeito, ele sempre quer mais, ele não é nem mortal e nem imortal, ou seja, ele sempre morre o amor, porque ele tem uma parte mortal, mas ele sempre renasce, porque ele tem uma parte mortal. O amor, na visão do Sócrates, é uma procura, é uma busca, é mortal e é imortal. É divino e é humano, é sagrado e é profano. O amor é o que faz a ponte entre o divino e o mortal. O amor é uma procura, é uma busca. Quando você ouve a música do Frejá, procura um amor que seja bom para mim, ele expressa bem essa visão do Sócrates, do amor como uma procura, do amor como uma busca. No outro livro do Platão, Fédon, ele conta um mito muito interessante. Ele fala sobre duas serpentes, o prazer e a dor. Essas serpentes estavam num conflito interminável, eis que Zeus, para acabar com esse conflito, amarra as duas serpentes. O prazer e a dor, o amor e a dor. Quer dizer, qual é o significado desse outro mito que o Platão conta? Percebe que o Platão sempre conta mitos, na verdade, para nos passar ideias, conceitos. Ora, a ideia desse mito é mostrar como prazer e dor estão sempre amarrados. Sempre que você busca uma coisa, o prazer, necessariamente ele vai trazer uma dor, seja essa dor pelo fato de você não conseguir esse prazer, não conseguir esse amor, seja pelo fato desse prazer, desse amor acabar. Isso também é um tema muito forte na literatura, isso também é um tema muito forte nas músicas. Eu consigo lembrar, por exemplo, da música dos Los Hermanos, Condicional. É uma música linda, ela tem duas fases, ela tem dois momentos, ela tem duas partes. Numa parte fala-se de um amor de alguém que prende muito uma pessoa. E por isso cria complicações e problemas. Na outra parte, fala-se de um amor de alguém que solta muito uma pessoa. Um amor muito preso, um amor muito solto. Ambos trazem as suas complicações, os seus problemas. Quer dizer, nessa música está presente esse mito das duas serpentes de Platão. Aliás, espero que você tenha percebido que nenhuma dessas várias concepções de amor que o Platão apresenta, nenhuma delas tem a ver com aquilo que você chama de amor platônico, que é querer alguém, estar com vergonha. Não é isso que está em Platão. Isso é um senso comum, uma coisa que está por aí. Mas em muitos romances também aparecem todas as reflexões do Platão. Podemos pensar, por exemplo, no romance Tristão e Isolda. Isolda era uma princesa da Irlanda e ela estava destinada, como era comum na Idade Média, é um texto medieval, Tristão e Isolda, ela estava destinada a casar-se com um rei que ela não conhecia. A mãe de Isolda fez uma poção para ela tomar e ficar apaixonada por esse futuro marido para o qual ela estava prometida. Eis que no caminho ela conhece o primo do futuro marido, que é exatamente o Tristão. Ela se apaixona, ela dá para ele a bebida, ela própria bebe essa bebida aí do amor, enfim. E eles acabam vivendo uma relação forte, que causa muita dor, constrangimento.
Então esse entrelaçamento de amor e dor, esse entrelaçamento do amor com uma coisa só. Podemos lembrar também de um outro texto, esse já do século XIX, já da época do romantismo, Os Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. Alguém, e isso é muito baseado na vida do próprio Goethe, alguém se apaixona, o protagonista se apaixona por uma mulher compromissada, e como esse amor é impossível de ser consumado, ele acaba escolhendo a morte, e aí ele se mata, e tem isso acaba gerando vários suicídios na época, em repercussão desse romance. Então ele se mata, o protagonista, pela incapacidade, pela impotência de realizar aquele amor. Então, nessa literatura, mostramos um texto medieval, um texto do século XIX, a presença desses temas platônicos. A junção de amor e dor, o amor como uma tentativa de unir, o amor como uma busca, é a impossibilidade da união dos dois, desta fusão que causa uma plenitude que nunca vem, isso acaba transformando-se em dor, morte, ou mesmo suicídio, como na obra do Goethe. Recomendo, inclusive, que você leia tanto a obra do Goethe quanto Tristão e Isolda, se você tiver a oportunidade. Mas há ainda na Grécia Antiga outras visões sobre o amor. Por exemplo, os filósofos estoicos, o mais famoso é o romano Sêneca, que acaba tendo complicações, né? Era tutor do Nero, o imperador, acaba sendo morto pelo aluno. Mas, de qualquer maneira, o Sêneca e os estoicos diziam que para você ser livre, para você ser independente, para você ser feliz e alcançar a eudaimônia, a tranquilidade, a paz de espírito, para você atingir essa eudaimônia, você tem que ser independente das coisas exteriores. Então você tem que ser independente dos prazeres, das comidas, das glórias, do dinheiro, porque todas essas coisas são passageiras, todas elas passarão. Então se você se apegar a elas, você inevitavelmente irá sofrer, porque todas elas são passageiras, todas elas são frívolas. Então, para um homem ser feliz, atingir a tranquilidade de alma, a ataraxia, para atingir a eudaimônia, a felicidade, este homem precisa ser independente das coisas exteriores. Ora, o amor por alguém é visto nesta época, é visto por esses estoicos, sobretudo como uma perturbação. Claro que não se trata do amor mais simples, se trata desse amor como uma paixão avassaladora, como Tristão e Isolda, que a gente falou agora. Para os estoicos, esta paixão avassaladora por alguém seria algo que te perturba e só te traz sofrimentos maiores. Então é preciso evitá-la. Isso os estoicos. Ainda na Grécia Antiga, há também os epicuristas. Os epicuristas defendem não a supressão dos prazeres, mas a sua moderação. Para os epicuristas, nós temos que buscar sim os prazeres, mas somente os prazeres necessários, e nunca em excesso, e nem em falta, porque prazeres tanto em excesso quanto em falta nos causam dores maiores. Então, se eu não comer, isso vai me trazer uma dor, mas se eu comer muito, isso também vai me trazer uma dor. Então é preciso comer moderadamente, tomar vinho moderadamente, ter amigos e, é claro, para os epicuristas, amar moderadamente. Contentar-se com um prazer mais sexual, mais no campo da amizade e mais moderado. Então, ainda na Grécia, epicuristas e estoicos têm visões diferentes aí da visão platônica. Bom, chegando à modernidade, aparece uma outra visão, que é a visão cartesiana. No texto As Paixões da Alma, Descartes é o primeiro a ver o amor, vamos dizer assim, de um ponto de vista, nas palavras de hoje, fisiológico. O Descartes vai dizer que existe na cavidade do nosso cérebro umas substâncias, que ele vai chamar de espíritos, e essas substâncias influenciam muito os nossos sentimentos. Por exemplo, quando a gente sente medo, essas substâncias saem da nossa alma e entram nas nossas pernas. Por isso que quando você fica com medo, as suas pernas ficariam bambas, que é para você correr. Então, ele é o primeiro a tratar o medo de um ponto de vista fisiológico. No caso do amor, essas coisas, esses espíritos, que é uma substância que está nas cavidades do nosso cérebro, quando a gente sente amor, essa substância toma o nosso corpo e aí deixa a gente mais atento, faz o nosso sangue circular mais rápido e assim com o sangue circulando mais rápido, a imagem da pessoa amada toma o nosso cérebro. Por isso, quando você se apaixona, você não consegue parar de pensar sobre a pessoa. Então, você não consegue parar de pensar na pessoa. Então, quando você se apaixona, a imagem dessa pessoa se torna muito forte, seu sangue circula mais. Quer dizer, por mais que nós possamos achar estranha essa visão do Descartes, que está no texto As Paixões da Alma, não deixa de ser verdade que quando a gente vê alguém que a gente ama, nossa pupila dilata, a gente fica mais agitado. E aí o Descartes faz uma classificação de 3 tipos de amor. Vai aparecer aí para você. Primeiro, é o amor mais leve, que ele vai chamar de afeição. Afeição é quando amamos a nós
mais do que a pessoa, do que o objeto do nosso amor. É o que sentimos, por exemplo, pelo nosso cachorrinho. Amamos muito ele, mas geralmente a gente ama mais a gente próprio do que o nosso cachorro, embora haja muitas exceções a isso. Bom, um segundo tipo de amor é a amizade. A amizade é quando amamos o nosso amado tanto quanto amamos a nós mesmos, em igualdade. Então, na afeição, amamos mais a nós do que o amado. Na amizade, esse amor é igual. A devoção, por fim, a terceira forma de amor, é quando amamos o amado mais do que a nós mesmos. Veja, se o amor é uma questão fisiológica, quer dizer que é impossível aniquilar ele pela nossa vontade, ainda que a gente consiga fazer algum controle ou algo assim. Já Kant, como expresso em vários dos seus textos, na sua doutrina da virtude, e mesmo nas suas críticas, na crítica da razão prática, na metafísica dos costumes, em primeiro lugar, o amor que o Kant vai defender, que está expresso nos seus famosos imperativos categóricos, é um amor desinteressado. É aquele bem que você faz, não porque você quer uma vantagem, não porque você quer uma recompensa. É aquilo que está na música do Renato Russo. Amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. Quer dizer, sem esperar nada em troca, sem exigir uma coisa, sem querer obter vantagens. O amor que o Kant vai colocar, pensando naquela classificação que eu mostrei no comecinho da aula, está mais próximo do ágape, da caritas, mais próximo da ideia cristã. Entretanto, quando Kant falar no amor erótico, ele já vai tratar o amor erótico quase como uma perturbação, quase que como uma doença, como uma paixão que nos afasta da racionalidade, como uma bebedeira que no dia te deixa feliz, mas no dia seguinte dá dor de cabeça, como um veneno. Só que um veneno pior, porque aquele que está amado, tomado por aquela paixão, é alguém que não quer curar-se da sua doença. Só que apesar deste amor erótico ser um vício, ser uma doença, algo que nos tira da nossa racionalidade, do nosso eixo, ele tem uma vantagem sobre outras doenças. Basta esse amor se consumar, que ele se apazigua, que ele diminui. Então veja, se há um amor benéfico, desinteressado pela humanidade, há um amor que nos perturba, que nos faz mal, como uma bebedeira que no dia é bom, mas depois nos dá dor de cabeça, que é esse amor erótico, como paixões, na visão do Kant. Já entrando no século XX, há um filósofo que também é psicanalista, que citamos no começo do vídeo, que é o Erich Fromm. E o Fromm vai dizer que o ser humano, quando ele nasce, ele já se sente descolado da realidade, ele já se sente perdido, ele já tem uma sensação de separação das coisas. E o amor é exatamente uma maneira de rompermos com essa separação e de dar um sentido às coisas. Quando Erich Fromm, no seu texto A Arte de Amar, falar sobre o amor, ele vai dizer que para que o amor exista, é preciso 4 coisas que vão aparecer aí para você. Para que o amor exista, é preciso cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento sobre o outro, as suas necessidades. Quer dizer, o amor não pode ser sádico. Quer dizer, o amor sádico é aquele que quer encarcerar o outro, fazer do outro parte de si, aquele que está sempre ferindo, humilhando o outro. Não pode ser sádico. Também não pode ser masoquista. O amor masoquista é quando você se trata como um nada perto do outro. Quando você deixa o outro te guiar, tomar as decisões por você. O amor deve ser livre e envolver cuidado, responsabilidade, respeito e conhecimento. Erich Fromm diz que não podemos esperar que a pessoa que nós estamos amando seja como o nosso pai ou como a nossa mãe. E aí ele diz, temos que amar o outro do centro da nossa própria existência. Portanto, olhando essa descrição do que o amor deve ser, e principalmente do que o amor deve não ser, fica claro que para o Fromm só existe uma maneira de você amar de fato uma outra pessoa, que é estando bem consigo mesmo. Se você não estiver bem consigo mesmo, você vai buscar amores sádicos, né? Humilhar, maltratar, encarcerar, prender o outro. Amores masoquistas, quer dizer, você se inferiorizar perante o outro, ou esperar que o outro seja seu pai, sua mãe. É preciso estar bem consigo mesmo, estar no centro de si próprio para amar ao outro. Claro que isso é uma perspectiva que tem muito a ver com a psicanálise. Mas é claro, quando falamos de amor no mundo contemporâneo, na filosofia mais próxima a nós, não podíamos deixar de lembrar do livro do Bauman, Amor Líquido. E o Bauman, entre outras coisas, vai denunciar o fato de que nós hoje estamos contaminados por essa visão de ver tudo e todos como mercadorias, como coisas, a ideia de reificação que vem da filosofia marxista. Quer dizer, o Bauman vai dizer, exatamente nesse sentido,
de que quando a gente busca um relacionamento, muitas vezes a gente trata o outro como se o outro fosse um produto, para a gente experimentar um tempo. Se não der certo, você troca. Não há mais a ideia de você amar ao outro e de buscar fazer esse relacionamento dar certo, criar uma coisa junto. Você trata o outro como uma mercadoria. Eu vou lá, experimento, não dá certo, eu troco. Não há a ideia de construir algo juntos. E quando você pensa em aplicativos de relacionamento, eu olho a pessoa e vejo quanto dinheiro ela tem, onde ela trabalha, como é o cabelo dela. E você vai analisando as características e vê se você compra ou não compra. Então há um outro perigo no amor contemporâneo, que é tratar o outro como uma coisa, como uma mercadoria, em vez de construir algo junto, avaliar o outro como se ele fosse um produto à sua disposição para o consumo. Bom, claro que existem ainda muitas outras visões sobre o amor, outras teorias, mas espero que nesse vídeo você tenha conseguido ver algumas teorias clássicas do Platão, do Descartes, do Kant, algumas mais contemporâneas do Bauman, do Fromm, do Luc Ferry, do Sponville, e que você tenha assim condições de ler esses livros, buscá-los, se te interessa. É claro, lembrando sempre a todos que no site Se Liga Nessa História nós temos um curso completo para o Enem, se for do seu interesse, e que também aqui embaixo eu vou tentar deixar o nome de muitos dos livros que eu indiquei, algumas dicas para você e esse tipo de coisa. Espero que você tenha entendido. Claro que quando eu estava fazendo o roteiro desse vídeo, eu estava conversando com alguém e este alguém me perguntou: tudo bem, Daniel, mas o que significa para você amor? Você falou do Descartes, do Kant, e para você? Eu respondi para essa pessoa: olha, amor para mim é conseguir dar sentido para as coisas. É conseguir criar esse sentido. E já que eu citei muitas músicas que eu gosto nesse vídeo, eu termino com uma que expressa exatamente essa minha concepção de amor, essa que eu acredito, que é a música do disco mais recente do Chico Buarque, que é a música Dueto, que ele faz e que ele canta exatamente essa questão de que as coisas estão aí. E somos nós que criamos os sinais que nos regem, que criamos os sentidos, e isso é muito bonito. Recomendo que pelo menos vocês escutem a música Dueto do Chico Buarque. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Serás o meu amor, serás a minha paz. Mas se a ciência provar o contrário, E se o calendário nos contrariar, mas se o